Vamos então dar início ao segundo bloco do debate dos candidatos a prefeito do município de Camaquã. Lembrando que no segundo bloco os candidatos responderão às perguntas formuladas pelos servidores associados aqui do SINUC e terão um tempo de 13 minutos para a resposta. Vamos ao sorteio de quem vai fazer a abertura do segundo bloco. Lembrando que o candidato Renato, como já abriu o primeiro bloco, ele fica excluído do sorteio de abertura do segundo. O candidato sorteado para responder a abrir o segundo bloco é o candidato Robson Vieira Marques, da coligação de Mãos Dadas por Camaquã. O candidato deverá responder a seguinte pergunta: a reforma da Previdência está em pauta. Sabemos no que poderão acarretar as novas regras de estudo para a viabilidade das aposentadorias futuras. Na sua gestão, quais as possíveis propostas para a manutenção e gestão do nosso FAPS? Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Precisamos, a nossa discussão sempre ela gira em torno de cada vez mais gerar uma economicidade nos recursos do município. O FAPS, ele é o braço forte dos servidores públicos municipais. Tem que se ter uma atenção muito especial. A gente tem hoje servidores que coordenam o FAPS e precisamos rever toda e qualquer situação, porque nós não podemos fazer com que o fundo ele se torne a longo prazo um fundo incapaz de gerir os recursos que nele têm que ser alocados. Precisamos tratar isso com muito cuidado, né? Como vemos falando, a discussão com o sindicato ela tem que ser muito forte, ela tem que cada vez mais ser, e como falamos ali, semestralmente é muito pouco. São discussões muito qualitativas e quantitativas, que até que se canse de poder chegar num fundamento melhor. Nós sabemos que é uma dificuldade muito grande do município pela lei que é imposta em si, mas precisamos fazer com que isso se torne um fator determinante numa visão de médio e longo prazo, para que vocês tenham um fundo realmente forte, eficaz e capaz de fazer com que vocês tenham uma solidez e uma garantia lá na frente. O enxugamento da máquina é muito importante para isso, para que possamos captar dali recursos, para que possamos realmente fazer com que vocês tenham uma tranquilidade e que aquele recurso está sendo alocado e está sendo retido no fundo. Precisamos ter muito cuidado e realmente sentar com essa discussão muito grande, muito longa, incansável, para que vocês possam ter a tranquilidade de que tenham um fundo forte, solidez e com certeza com condições de que vocês permaneçam com uma tranquilidade mais para frente. O candidato Sorena tem 1 minuto. Vamos ao sorteio do próximo candidato a responder. O candidato sorteado, a resposta é o candidato Renato Silveira Nogueira, da coligação Juntos Somos Mais Camaquã, dos partidos PDT e PSD. O candidato deverá responder a seguinte pergunta: na área da saúde, que medidas o senhor terá para solucionar o problema da pouca oferta de médicos credenciados no IP Saúde em Camaquã, considerando que esse é o plano de saúde disponibilizado aos funcionários do município? Candidato, o senhor tem 13 minutos a partir de agora. Essa é uma situação bastante crítica e não só em Camaquã. Nós sabemos que o IP está passando por toda uma reestruturação em nível estadual e nós temos agora que acompanhar e avaliar como nós vamos conseguir credenciar mais pessoas. É uma discussão que nós temos que tomar à frente, mas temos que ter o sindicato do nosso lado também, porque só através da pressão com os nossos colaboradores na área da saúde
é que nós vamos conseguir convencê-los da necessidade efetiva de que eles têm que prestar um serviço também social. Nós sabemos que o IP hoje é o plano estabelecido, mas se daqui a pouco ele não nos der a condição necessária, nós temos que reavaliar. E temos sim que ver da possibilidade de um plano que contribua melhor para o nosso funcionalismo público. Nós temos que ter coragem e temos que absorver os problemas e enfrentar os problemas. Isso é o principal. Agora, nós sabemos que, infelizmente, muitos médicos recém-formados, eles absorvem todos os planos de saúde, vêm para a nossa comunidade, atendem, formam a sua clientela e depois simplesmente deixam o plano de lado. E isso é uma situação que também nós temos que avaliar, porque a pessoa acaba ficando refém de uma situação que é uma situação crítica para todo funcionário, porque ele precisa, e na hora que precisa da saúde, acaba não tendo a saúde. E depois de formada a clientela, nós temos a confiança naquele médico. E depositada essa confiança no médico, que é a pessoa que nos acompanha, nós entendemos que ele tem sim, que em determinado momento, contribuir com a comunidade. E aí vem da pressão. E a pressão tem que ser comandada pelo prefeito, mas em conjunto com o sindicato, com este apoio e com a comunidade e com as famílias dos funcionários, porque isso não afeta tão somente o funcionário diretamente, e sim toda a sua família que é dependente desse plano de saúde. São ações firmes e que, infelizmente, nós vamos ter que avaliar e mapear isso aqui na cidade. Eu posso dizer para vocês, eu tenho um plano de saúde via o Banrisul e fiz a minha esposa sair do IP em virtude disso, mas nós vamos ter que avaliar muito fortemente essa situação. Muito obrigado, candidato Renato. Terceiro candidato sorteado para responder esse bloco é o candidato José Carlos Copes, da coligação A Hora da Mudança, PT, PCdoB, PSB. O candidato deverá responder a seguinte pergunta: de longa data, os servidores inativos, aposentados, se mostram descontentes com a desvalorização do servidor que se aposenta, como, por exemplo, a perda do vale-refeição. No seu plano de governo, há propostas para a valorização do servidor inativo? Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Fique à vontade. A questão dos servidores inativos, assim como dos ativos, e a pergunta que já apareceu anteriormente, né, da questão do fundo dos servidores, que é da onde advém os recursos para manter todos os aposentados do serviço público. Eu entendo que já neste período de governo nós deveremos fazer um debate muito profundo de alteração do sistema que temos e da lei como está posta. Porque a partir de 2020, 2021, se não me falha a memória, a contribuição para o FAPES passará a 63% da folha de pagamento. Hoje, a patronal e a do servidor está ao redor de 25, né? 20, acho que às vezes varia um pouquinho do ano para outro, acho que deve ser em torno de 25, 26% sobre a folha de pagamento.
de 2020 até 2045, então 25 anos, o desconto do servidor, se ficar em 13%, terá 50% da contribuição patronal sobre a folha e totalizando então 63% no conjunto. Isso praticamente inviabilizará o cumprimento por parte do município das suas ações e também inviabilizará, se ele não puder honrar esse compromisso, o cumprimento das aposentadorias, portanto, dos pensionistas, né, que contribuíram durante toda a sua carreira funcional para ter esse direito. Então, eu entendo que deveremos abrir já com antecedência, né, com consultorias técnicas especializadas, com um debate franco com o conjunto dos servidores, com assessoria do gestor dos recursos do fundo, qual a forma que poderemos adotar para Seu tempo acabou. que tenha longevidade. Obrigado. Quarto candidato a responder o questionamento nesse bloco. É o candidato Leonardo Costa, do Partido Solidariedade. O candidato deverá responder a seguinte pergunta: o sindicato é a entidade representativa dos interesses da categoria como funcionários públicos municipais. Se eleito, qual será a sua relação sindical com a entidade? Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Bem, como eu falei, pretendo estabelecer um elo bastante grande com o funcionário público no geral, porque dele depende o sucesso ou insucesso de um governo municipal. Não tem como fazer diferente. Nosso compromisso, embora eu até não assinei o documento, porque ora a dona Carla é a presidente, eu não sei se ela estará na época em que se um de nós, o que for escolhido, né? E claro que eu espero ser, eu preciso trabalhar junto, né? Nós estaremos em permanente diálogo com a categoria. Nós precisamos muitas vezes fazer até de repente alguma reivindicação aqui proposta, poderemos até melhorá-la, falando, né, mais claramente e fazendo com que o município se desenvolva através das ações nossa, que eu digo, prefeito com um braço operacional funcionário. Então, a nossa relação nós pretendemos estreitar ao máximo para obter a melhor, vamos traduzir bem em línguas fáceis, melhor ajuda de vocês. Vocês precisam ajudar o prefeito e eu estarei solicitando a todos essa ajuda. O senhor tem 1 minuto e 4 segundos aí. Mas, na verdade, eu já expressei o que eu pretendo, né? Realmente, eu não preciso gastar todo o tempo. Eu quero dizer que, para mim, é fundamental um relacionamento permanente com o funcionalismo. Muito obrigado. O candidato que vai encerrar o segundo bloco do nosso debate é o candidato Ivo de Lima Ferreira, da coligação Avança Camaquã, PSDB-PSC. O candidato deverá responder a seguinte questão: o regime jurídico único dos servidores é a Lei Municipal 390, de 31 de dezembro de 2002. Prevê
o Vale Transporte para o servidor que residir no município e necessite de transporte coletivo para locomover-se até o seu local de trabalho. O senhor tem ideia de implantar, caso venha a ser eleito? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta a partir de agora. Bem, meus caros servidores, nós, em diálogo com os servidores públicos, municipais, nós queremos encontrar as melhores soluções para vocês e para o Executivo também. Se sabe que existe uma folha de pagamento inchada, onde, para nós beneficiar vocês, nós vamos ter que reduzir custos. Mas existe uma coisa mais importante ainda. Nós temos que aumentar a nossa arrecadação. E para aumentar a nossa arrecadação, existem 2 coisas principais, que é investir na geração de emprego. Ajudar não só a trazer empresas para gerar emprego, como ajudar as nossas empresas a fomentar emprego, a gerar emprego, para que gere renda. E investir também na agricultura. São 2 fatores principais que fomentam a nossa economia do nosso município. Investindo aí, nós vamos arrecadar mais. Arrecadando mais, nós vamos poder investir mais, não só nos servidores municipais, mas em todos os segmentos da coisa pública. Então, assim, nós pretendemos sim pagar o vale-refeição, pretendemos, mas digo e reforço, vamos dialogar. Está aqui no nosso plano de governo, discutir com todas as forças vivas da sociedade. E o Sindicato dos Servidores Públicos é uma força viva de vocês. Estaremos juntos com vocês, discutindo, dialogando, encontrando as melhores soluções para vocês que são funcionários e para o Executivo também. Porque, como eu falei antes, nós entendemos que o município não funciona sem os funcionários. Então, se você tiver um funcionário valorizado, bem pago, ele vai ter outro rendimento. E com certeza, no nosso governo, nós vamos valorizar muito os servidores públicos. Trabalhar junto para nós tirar esse camacuã da situação que se encontra somente os servidores públicos, juntamente com o Executivo, faremos de tudo para que as coisas aconteçam. E para acontecer, nós vamos precisar muito de vocês. Obrigado, candidato Ivo. Encerramos aqui o segundo bloco do nosso debate dos candidatos a prefeito de Camaquã. Faremos agora uma breve pausa de 13 minutos para início do debate. Obrigado.